Bonfim, sou pesquisador fitopatologista da Estação Experimental de Uruçanga. Hoje irei falar um pouco sobre a cigatoca amarela da bananeira, dando ênfase às práticas realizadas na região sul-catarinense. A cigatoca amarela é causada por um fungo chamado Pseudocercospora muse. Quando os esporos do fungo encontram a folha, se inicia o desenvolvimento da doença pela formação de lesões cloróticas que evoluem para lesões necróticas. Essas lesões necróticas aumentam em tamanho e podem se unir, formando extensas lesões necróticas que vão levar a uma seca total da folha. Os esporos do fungo são formados sobre essas lesões e podem ser disseminados pela água através dos respingos de chuva, então sendo importantes para a disseminação dentro da propriedade, e também pode ser disseminado por meio do vento, sendo uma importante forma de disseminação entre propriedades. A alta capacidade de disseminação do fungo permitiu que ele se estabelecesse em todas as regiões produtoras do mundo, causando elevadas perdas de produção, que podem variar entre 30% e 100%, em decorrência da redução do crescimento da planta, em decorrência da redução do desenvolvimento, perda prematura de folhas, perda da qualidade de frutos que não se desenvolvem, frutos pequenos, maturação precoce e desuniforme devido à redução da área foliar e da produção de toxinas pelo fungo, e também devido à quebra de cacho. Nesse slide a gente observa os diferentes estágios de desenvolvimento dos sintomas da cigatoca amarela. Então, inicialmente, a gente vê pequenos pontos ou estrias cloróticas que se formam. Essas manchas, inicialmente pequenas, vão mudando de coloração, se tornando mais escuras e com halo amarelado, e vão aumentando também em tamanho, podendo chegar à sua fase final como extensas manchas com coloração com um centro cinza, podendo se estender por toda a folha, causando a seca total da folha. As condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento do fungo são para a infecção, que é a penetração do fungo no estômago da folha, temperaturas acima de 21 graus Celsius e umidade relativa do ar maior que 90%. Já a reprodução, que é a formação de novos esporos da folha e a sua liberação, é favorecida pela alta umidade relativa no ar, no caso dos ascósporas, e também é favorecida pela formação do orvalho que se forma sobre a folha, principalmente nas primeiras horas da manhã, no caso dos conídeos. Para o manejo da doença, a IPAGRE realiza um sistema de monitoramento que se chama Sistema de Pré-Aviso Bioclimático, que consiste em monitorar a evolução dos sintomas da cigatoca amarela no campo a cada 15 dias. Então, para isso, são selecionadas áreas representativas do clima da região, e nessas áreas são selecionadas 10 plantas ao acaso, nas quais são avaliados os sintomas da doença. Para os municípios da região carbonífera de Santa Catarina, a ANREC, o monitoramento é realizado em 4 locais, sendo 2 em Criciúma e 2 em Siderópolis. As leituras se iniciaram em novembro de 2000 e desde então vêm sendo realizadas. Após a leitura é emitido um alerta que pode ser de coloração verde, no caso de a pontuação da cigatoca estar baixa, amarelo com uma pontuação intermediária e vermelho com uma pontuação alta. E a partir desse monitoramento é feito um aviso para a entrada como uma medida de controle, como por exemplo a desfolha, a cirurgia ou a pulverização. Além do sistema de pré-aviso bioclimático, a IPAGRE também tem em seu site a tecnologia AgroConnect, que possibilita, entre outras funcionalidades, a consulta de alertas fitossanitários para algumas culturas de importância econômica, como a banana. No slide, a gente vê um exemplo de um alerta que foi consultado no dia 26 de maio de 2020. Observando esse mapa, a gente nota que nesse dia a favorabilidade para o desenvolvimento da cigatoca estava baixa, pois em todos os pontos onde se faz o monitoramento da temperatura ideal para o desenvolvimento do fungo, esses pontos estão na coloração verde. A partir da utilização desses 2 sistemas de alerta, é permitido fazer a adoção
de alguns métodos de controle, cujo objetivo do método de controle é manter o máximo de folhas sadias na planta. Esses métodos de controle são o controle cultural, o controle químico e o controle genético por meio de cultivares resistentes. O controle cultural consiste na realização da desfolha e na realização da cirurgia. A desfolha é quando se faz o corte total da folha, caso ela apresente mais que 1/3 da folha afetada. Já a cirurgia significa o corte da ponta das folhas afetadas, caso esse ataque seja de menos de 1/3 da folha. Além da desfolha, dentro do método de controle cultural, pode ser utilizado o espaçamento correto recomendado para a bananeira, porque bananais muito adensados vão favorecer a um ambiente mais úmido, e esse ambiente mais úmido vai formar um microclima mais favorável para o desenvolvimento da cigatoca. Então é importante a gente utilizar um espaçamento que seja adequado para não ter problemas de ocorrência de elevada incidência da doença no bananal. Então, por isso, a gente deve evitar a superpopulação de plantas. Além disso, a gente deve fazer uma adubação balanceada, principalmente equilibrando os elementos cálcio, magnésio e potássio no solo, e também monitorando a acidez do solo, fazendo o pH do solo se mantenha num nível próximo à neutralidade. Além disso, evitar fazer o transporte de partes infectadas de plantas que apresentem um fungo, porque essas partes elas podem funcionar como uma fonte de inóculo para o início da doença. Dentro do controle genético, podem ser utilizadas algumas cultivares que são consideradas resistentes à cigatoca amarela e à cigatoca negra. Então, como exemplo, a gente tem a BRS platina e a BRS SCS beluna. Ambas essas cultivares são resistentes à cigatoca amarela. Já a BRS princesa é resistente tanto à cigatoca amarela quanto à cigatoca negra. Além dessas cultivares, na estação experimental de Uruçanga, a gente tem observado que as cultivares Calypso, Bucaneiro, Ambrosia, que são híbridos da Embrapa mais próximos de Caturra, até o momento não apresentaram sintomas de cigatoca amarela nas condições da estação experimental de Uruçanga. Então, aqueles produtores que têm a intenção de produzir banana orgânica podem utilizar essas cultivares nas suas áreas, porque não haverá necessidade de fazer a aplicação de produtos químicos, uma vez que são cultivares resistentes, ou seja, que não vão apresentar sintomas da doença. Além desse manejo genético com o uso de cultivares resistentes, pode ser feito o controle químico, através de pulverizações dirigidas para as folhas 1, 2 e 3. Existem diversos produtos registrados para o controle da cigatoca amarela. Esses fungicidas, eles são fungicidas de contato e fungicidas sistêmicos, e de diversos grupos químicos, como por exemplo triazóis estrobirulinas, ditiorcarbamatos e morfolinas, etc. E existe também um produto que é feito a partir de extratos vegetais, cujo princípio ativo são os terpenos. Como conclusão do manejo da cigatoca amarela aqui no sul do estado, é importante que as recomendações do sistema de pré-aviso bioclimático sejam seguidas à risca, e também consultar o AgroConnect quando não houver possibilidade de se obter informações do sistema de pré-aviso bioclimático. É importante também inspecionar o bananal para entrar com métodos de controle cultural, como por exemplo a desfolha e a cirurgia da ponta das folhas doentes. Para quem tem intenção de cultivo orgânico, sugere-se utilizar os cultivares resistentes já disponíveis. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agora estou disponível para os questionamentos.